começar a nossa aula 15. Portanto, vamos começar a aula 15. História geral. Vamos em rápida, uma rápida pincelada sobre o assunto, né? A França século XIX. (1815 a 1830). Diante da derrota de Napoleão Bonaparte, Luís XVIII da dinastia dos Bourbons retorna no poder, apoiado pelo princípio da legitimidade. Portanto, Luís XVIII retorna ao poder. Legitimidade. Princípio da legitimidade com derrota de Napoleão. Luís XVIII da dinastia dos Bourbons retorna ao poder apoiado pelo princípio da legitimidade. Portanto, dinastia dos Bourbons. A restauração foi validada pelo fortalecimento do poder do rei no legislativo, que em sua maioria era formado por integrantes escolhidos pelo mesmo. A grande parcela da população não tinha acesso à participação política, devido ao caráter censitário do voto. Censitário era o voto, portanto, a grande população não tinha acesso ao voto. O que vamos destacar na aula é o elitismo e o absolutismo. Depois vamos destacar Carlos X. Depois Jornadas Gloriosas. Jornadas Gloriosas. O elitismo e o absolutismo representavam na Restauração Francesa o retorno do antigo padrão
abandonado pela Revolução, existindo ainda um certo perfil que mesclava o liberalismo na perspectiva econômica. Mas longe de expressar um ambiente de máxima expressão burguesa, a nova Constituição estabelecida pelos Bourbons buscava eliminar os avanços estabelecidos no processo revolucionário. O reacionismo foi fortalecido por Carlos X, Conde de Artois, trazendo para a França a restauração de privilégios do clero e da nobreza. Os liberais faziam oposição a Carlos X através de Luiz Felipe e do jornal O Nacional. Mobilizavam as massas descontentes com a já grave situação socioeconômica que lembrava os momentos antecedentes à Revolução Francesa. As Jornadas Gloriosas representavam a forte oposição das camadas populares ativistas ao conservadorismo do rei, marcadas por barricadas levantadas nas ruas de Paris, influenciadas pela burguesia francesa. Esse movimento impulsionaram a fuga de Carlos X, receoso quanto ao desdobramento revolucionário que levaram à Revolução Francesa e à decapitação de seu irmão Luís XVI. A Revolução de 1830. A Revolução de 1830 foi um golpe nas instituições restauradoras do Congresso de Viena, determinando inclusive um ambiente progressista, que funcionaria como célula revolucionária para outros movimentos que ocorreriam na Europa, como o de 1848. Com a derrubada da dinastia dos Bourbons, ocorre a ascensão do rei dos burgueses, de 1830 a 1840. O governo dos banqueiros representou um avanço liberal na Europa, sepultando o conservadorismo do antigo regime observado no Congresso de Viena. O reformismo constitucional enfatizou o liberalismo, submetendo o rei, fortalecendo o parlamento e confirmando um Estado laico, sem uma religião oficial. Mesmo face a este reformismo, o caráter censitário se manteve na França, atendendo aos interesses burgueses e ignorando o proletariado. Os opositores do governo, socialistas, republicanos, faziam crítica ao caráter censitário do sistema político. Reuniam-se em torno de refeições, inclusive com a participação popular. Esse evento foi conhecido como Política dos Banquetes. Em fevereiro de 1848, o ministro francês Guizot decidiu proibi-las. O rei não cedia às pretensões dos opositores e a tensão que colocava o povo e a Guarda Nacional como aliados, que levou Luís Felipe a fugir para a Inglaterra. A Revolução de 1848 teve uma forte repercussão em várias partes do mundo, encontrando concordância com as massas populares ávidas por reformas sociais significativas. Vamos destacar aqui a política dos banquetes.
A Revolução de 1848 teve uma forte repercussão em várias partes do mundo, encontrando concordância com as massas populares ávidas por reformas significativas. A Segunda República ocorreu de 1848 a 1852. Segunda República de 1848 a 1852. A Segunda República na França foi estabelecida com a queda de Luís Felipe. Portanto, queda de Luís Felipe. É o que precisamos saber sobre a queda de Luís Felipe. Foi instalado um governo provisório com o objetivo de fundar uma Assembleia Constituinte, liderada por Lamartine, auxiliado por Louis Blanc. Importante anotar quando ocorrera a Primeira República na França. Mil setecentos e noventa e dois, Primeira República na França. Bem, o caráter do governo provisório foi um caráter reformista. Então, governo provisório, Lamartine, Louis Blanc. Governo provisório. O novo governo foi marcado por um caráter reformista, com a adoção do sufrágio universal. A tensão política entre socialistas, trabalhadores e burgueses ampliava-se, já que estes primeiros queriam uma maior participação nesse novo governo, através da implantação de direitos trabalhistas, como o direito de greve e a diminuição de jornadas de trabalho. Portanto, nesse novo governo de caráter reformista, a adoção do sufrágio universal, do direito a voto estendido a todos, a tensão entre trabalhadores socialistas e burgueses ampliava-se cada vez mais. Direito de greve e diminuição de jornada de trabalho. Foram criadas as oficinas nacionais. Com apoio do governo, gerando emprego
para uma parcela dos desempregados. Os grandes proprietários moderados temiam o reformismo popular, tendo na lembrança o passado jacobinista do terror montanhês, que foi de 1793 a 1794. Nas eleições da Assembleia Constituinte, os moderados saíram vitoriosos, absorvendo o maior contingente de lugares no parlamento. Abril de 1848, moderados venceram. As manifestações populares tornaram-se mais intensas e a tensão entre socialistas e moderados tumultuava Paris. Com a liderança do general Cavaignac, o Estado combateu os revoltosos, restringindo as liberdades individuais e fechou as oficinas nacionais, dando à revolução forma de guerra civil. Mais de 3.000 pessoas foram executadas e tantas outras foram deportadas para as colônias. A burguesia vence com as forças conservadoras e implanta uma nova Constituição, que determinava a instalação de novo governo, sendo eleito presidente José Bonaparte, sobrinho de Napoleão I. Portanto, quem liderava era o general Cavaignac. A burguesia vence e terá como governo José Bonaparte. Sobrinho de Napoleão. Sobrinho de Napoleão. A esperança francesa para que o país vivesse seus tempos áureos lembrava o imperialismo bonapartista. Leitura complementar. Como todos os acontecimentos históricos, a Comuna de Paris, em 1871, suscitou diversas opiniões contraditórias. Portanto, vamos avançar na história, né? A história continua até chegarmos na Primeira Guerra Mundial. O mundo começa a armar seus governos para então a Primeira Guerra Mundial.
Nós já vamos avançando para unificação, alemã e italiana. Deixemos um pouco a França de lado, enquanto não chega a Primeira Guerra Mundial. Durante a primeira metade do século XIX, a Europa vivenciou um contexto marcado por divergências que envolviam forças de transformação, as tendências liberais e as de conservação, a tentativa de restauração absolutista. Diante desse panorama, a burguesia desenvolveu um discurso voltado para o fortalecimento de seus interesses socioeconômicos, reafirmou o liberalismo e nacionalismo, evidenciou um combate à tentativa de restauração do antigo regime. Vamos recordar que o liberalismo representava uma ideologia burguesa impulsionada pelo iluminismo e buscava garantir a supremacia dessa classe. O liberalismo, né? O nacionalismo pregava a proteção aos valores liberais e naturais, ligados a um povo com uma identidade cultural comum. Portanto, os ideais nacionais também continham em sua essência interesse burguês de colocar toda a nação à sua disposição. Em 1848, já falamos, setores médios urbanos participaram da instalação de uma república provisória na França. A alta burguesia, temerosa que as forças de conservação presentes no mal-sucedido Congresso de Viena retornassem sua linha de influência, iniciou duas ondas revolucionárias, o liberalismo e o nacionalismo. Nesse mesmo período, o proletariado buscava o caminho de formar autonomia, defendendo o socialismo. As três ondas revolucionárias que percorriam a Europa ficavam conhecidas como Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Mas a burguesia se afastaria das tendências revolucionárias e românticas para, de forma realista, garantir e consolidar sua posição política e econômica na Europa. Então observaremos que os movimentos liberais burgueses, a partir de então, começaram a perder seu caráter radical e constitucional. A conhecida política das nacionalidades acabaria ganhando um caráter conservador sob liderança da burguesia. O fortalecimento dos movimentos nacionalistas possibilitou a formação da Itália e da Alemanha. A condução desse movimento de unificação foi iniciada tendo como ponto de partida a área industrializada que, de acordo com os interesses burgueses, procuravam ampliar seus mercados consumidores. A unificação alemã está inserida no contexto político e econômico europeu na segunda metade do século XIX. A política das nacionalidades, no caso germânico, teve a liderança da Prússia, que atravessava um momento de crescimento industrial e buscava novos mercados. Vamos já começar a falar sobre a unificação alemã.
Otto von Bismarck. Em nosso estudo, muito importante fazer esses rabiscos. E como é muito conteúdo sintetizado, não podemos só ficar falando. Nós temos que fazer a leitura do resumo, que é essencial para você. Se ficarmos falando, a história vai ficar maior ainda. Otto von Bismarck desempenha a função de primeiro-ministro do rei prussiano Guilherme I. Primeiro-ministro de Guilherme Pronto. Primeiro-ministro do rei prussiano Guilherme I da dinastia Hohenlohe. Para Bismarck, a unificação só iria acontecer com o fim da influência austríaca sobre o território germânico. A Áustria havia estado na liderança do Congresso de Viena. Na tentativa de antecipar o processo de unificação, Bismarck montou uma estratégia de integração econômica com a criação do Zollverein, colocando a Prússia à frente dos estados germânicos participantes do processo. Bem, antes de chegarmos na expansão prussiana, vamos lá. A unificação econômica antecedeu a política. Esta foi consolidada depois de 3 guerras. A expansão prussiana se fortalecia à medida que seu militarismo avançava. O avanço diante da Confederação Germânica, Bismarck empenhou-se em forjar uma imagem popular da Áustria, em que o atraso econômico de sua rival fosse um dos elementos considerados para que essa perdesse sua liderança diante dos alemães. Na Guerra dos Dois Ducados, 1864, Bismarck aliou-se à Áustria para conquistar as regiões de Schleswig e Holstein, habitado por populações germânicas, mais pertencente ao reino da Dinamarca. O conflito estimulou o nacionalismo germânico. Com a paz de Viena, Holstein passou para a administração austríaca e Schleswig para o controle prussiano. Quer dizer, a paz de Viena é exatamente um acordo dando continuidade à sua estratégia de unificação. Bismarck invadiu Holstein e deu início a uma nova guerra.
o conflito austro-prussiano. O conflito entre Áustria e Prússia. Foi orientado pela ação diplomática de Bismarck, que obteve o apoio da Itália, interessada na Venécia e na declaração francesa de que Napoleão III não participaria do conflito. A Áustria, derrotada pelo exército prussiano na Guerra dos 7 Semanas, abandonou a Confederação Germânica. Portanto, Guerra das 7 Semanas, uma guerra na qual a Áustria acaba sendo derrotada. A Áustria abandonou, com a sua derrota, a Confederação Germânica. A Confederação Lembrando que o resumo histórico da aula 15 é em 45 minutos. Portanto, o tempo estará passando muito rápido na história em 45 minutos, mas é essencial para estudar as bases para os concursos. Como a Áustria abandonou a Confederação Germânica, em seu lugar criou-se a Confederação Germânica do Norte, formada por estados que romperam a aliança com a Áustria. Contudo, a unificação não se consolidava e novos problemas surgiram no campo da diplomacia internacional. Napoleão III, que à época da Guerra de 7 Semanas havia conservado neutralidade, passava a exigir possessões territoriais, política das gorjetas, para que a Prússia desse continuidade ao seu planejamento estratégico. Nem todos os estados, Baviera, Württemberg, Baden, Hessen, reconheceram a hegemonia prussiana. Então Bismarck não usou a força, pois temia que esses estados se aliassem à Áustria e à França e o processo de unificação fosse desacelerado. Otto von Bismarck expressa o máximo: a unificação será feita a ferro e sangue. Frear os seus intentos e passar a agir com mais cautela. A Prússia começou a estimular a montagem política de um conflito que unisse os estados germânicos do norte ao do sul, suscitando que os estados germânicos estivessem sofrendo uma grande ameaça na região do Reno. Ele provocaria uma guerra internacional que levaria à unificação total. Somando-se a esse cenário, a candidatura de um príncipe germânico ao trono da Espanha, rejeitada pela França, que temia a ameaça de ficar sitiada por Império Germânico. Na montagem desse quebra-cabeça, Bismarck costurou uma tensão entre os dois países, fraudando o despacho diplomático de M, que forçou a França a declarar a guerra à Prússia. Então, vamos destacar aqui: guerra franco-prussiana.
1871. Continua com Tratado de Frankfurt, Segundo Reich, os assuntos que nós vamos terminar. Política revanchista, postura neocolonialista, e como falamos, tudo isso nos levaria à Primeira Guerra. A Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana que duraria de 1870 a 1871. Teve repercussão importante, como a queda do Segundo Império Francês e a unificação da Alemanha. Com a assinatura do Tratado de Frankfurt, a França entregou a região da Alsácia-Lorena à Prússia, tendo ainda que pagar alta indenização. Em Versalhes, Guilherme I inaugurava o Segundo Reich, consolidando a unificação política. Em oposição às humilhações e perdas sofridas, os franceses desenvolveram uma política revanchista, como uma tentativa de recuperar as perdas sofridas aos alemães. Pelo atraso de sua unificação, a Alemanha apresentou uma postura neocolonialista, tardia diante da liderança do capitalismo inglês e francês. A Alemanha exigia uma nova partilha colonial, aprofundando justamente com o crescimento do pangermanismo a composição da força que levaria à Primeira Guerra Mundial. Portanto, a história segue e lá na frente nós vamos ver a Primeira Guerra Mundial. Vamos entrar agora no assunto unificação italiana. Então veja aí, a grande bota, né? Unificação italiana. Vamos destacar os assuntos da unificação italiana. Lembrando a grande influência da Áustria naquele período da história. Tratado de Zurique. Também
Vamos destacar também a Lombardia. Bom, algumas coisas estão aí. A unificação italiana. O processo de unificação italiana foi liderado pelo reino sardo-piemontês, de caráter industrial. O seu rei, Vítor Emanuel II, viveu de 1849 a 1868. Foi apoiado pelo grande articulador Camilo de Cavour, né? Camilo de Cavour. E às vezes o historiador não destaca, mas é importante destacarmos algum nome. Camilo de O primeiro-ministro fortaleceu o reino sardo-piemontês no liberalismo. Aproveitou-se do panorama internacional em que as forças de transformação combatiam a possibilidade de retorno do antigo regime. Portanto, era um governo liberal, né? Era um governo liberal. Para contar com o apoio de outras nações na tarefa de unificar a Itália, a difusão das ideias burguesas contribuíram para a construção de uma realidade liberal que facilitaria o crescimento da economia capitalista e buscava a consolidação de postura nacionalista, ampliando cada vez mais os mercados. A oposição austríaca se firmou devido ao seu domínio sobre regiões como Lombardia, Venécia. Estava unida a uma grande significativa de dirigentes italianos. A aliança entre Piemonte e França representava uma ferramenta extremamente significativa para que o processo de unificação pudesse prosperar, caso Piemonte fosse invadido pela Áustria. Teria o apoio francês, em troca, Piemonte entregava Nice e Savoy à França. O Império Francês receberia a compensação territorial, garantia financeira e comercial, que favorecia o seu capitalismo. Em 1859, o conflito começava, estimulado por Cavour. Italianos e franceses derrotaram os austríacos e conquistaram a Lombardia. Pelo Tratado de Zurique, essa região foi entregue a Piemonte, Sardenha, fortalecendo o norte italiano industrializado, a região do Vale do Po. Bom, tá aí, aqui começa a nossa história sobre a unificação italiana, no qual vamos estar terminando nosso assunto hoje. Devido aos franceses estarem envolvidos na guerra franco-prussiana, suas tropas desguarneceram a região romana, área que era protegida pelos franceses por ser de identidade católica. Mesmo com a oposição de católicos radicais que não aceitavam o domínio piemontês sobre os estados pontifícios, a ação de movimento revolucionário, como os Camisas Vermelhas de Garibaldi, que tomaram a região de Nápoles ou das duas Sicílias, efetivou a tomada das regiões de Parma, Lucca, Módena, Toscana e o Reino de Nápoles, anexada à monarquia sardo-piemontesa, por um plebiscito com apoio da maioria nacionalista dos italianos. Em 1861, Vítor Emanuel Vítor Emanuel era coroado rei da Itália e a capital passava de Turim para Florença, mesmo com a morte de Cavour em 1865. Portanto, rei da Itália
para quem não sabe, né, que capital de Turim para Florença. Capital passar de Turim para Florença. Mesmo com a morte de Cavour, em 1865, e o fracasso das negociações diplomáticas pelo controle da região de Venécia e de Roma, durante o ano de 1866, a Itália conseguiu anexar a Venécia. Em 1870, após a retirada das tropas de Napoleão de Roma, logo os italianos ocuparam Roma, sendo transformada em capital do Reino da Itália. Portanto, 1870, a capital passou a ser Roma. A capital do Reino da Itália passou a ser Roma. Concretizada a unificação, novos problemas existiram para a Casa de Saboia. Vamos terminando a nossa aula. Aula 15. Para continuarmos na próxima aula, aula 16, a continuação da história do mundo. Casa de Saboia, outro nome importante para que se saiba a importância mesmo. A questão romana, fundamentada na recusa de Pio IX e de seus sucessores em não concordarem com a proposta de unificação, a questão seria resolvida apenas no governo de Vítor Emanuel III, quando Benito Mussolini e o Papa Pio XI, com o arranjo de um acordo que previa a criação do Estado Vaticano, assinaram o Tratado de Latrão. Portanto, Pio, não aceitava a unificação. Pio IX não aceitava a unificação. A questão seria resolvida no governo de Vítor Emanuel III, Vítor Emanuel III quando Benito Mussolini e o Papa Pio XI, com arranjo de um acordo que previa a criação do Estado Vaticano, assinaram o Tratado de Latrão. Portanto, Benito Mussolini, Papa Pio XI, e a ação do Estado do Vaticano. No Tratado de Latrão. Outra situação diplomática da Itália irredenta, caracterizada pela existência da minoria, assinaram foram o território italiano, sendo solucionada em 1919 pelo Tratado de Saint-Germain, com a anexação de Trentino, Istria e Tirol, que estavam sob controle da Áustria. Portanto, está desenhado o mapa da Europa para a continuação da história. Portanto, em 1919,
foi feito o Tratado de Saint-Germain, a anexação de Trentino e Tirol, que estavam sob controle da Áustria. Aqui terminamos essa parte da história da unificação da Itália. Na aula 16 continuaremos a nossa história até a Primeira Guerra Mundial. Até a nossa próxima aula.